pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Muito feliz de estar aqui com o meu grande amigo Enzo. A gente vai fazer uma coisa um pouco diferente dessa vez, tá? A gente vai responder algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente, especialmente sobre estudo para residência, mas algumas coisas mais num estilo bem informal, um bate-papo. E lembrando que isso daqui tudo é para vocês, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de saber sobre algum tema, tiverem algum palestrante em mente, tiverem qualquer coisa, vocês podem mandar pra gente, que é o maior prazer fazer o que couber, tá? Enzo, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui trocando essa ideia e podendo compartilhar um pouco, né, do que a gente faz. Lembrando que isso aqui são opiniões nossas, a gente vai responder com base naquilo que a gente acredita e aquilo que funciona um pouco pra gente, compartilhar um pouco de um spoiler que eu não vou dar ainda do que vai ser o tema dessa aula de hoje. É isso aí, cara. Então, assim, de novo, pessoal, a gente está experimentando, tá? A gente quer o feedback de vocês, do que gostarem, do que não gostarem, de como é que a gente pode melhorar. E eu acho que essa troca é muito bacana, né, cara? A gente poder discutir o que funciona pra mim, o que funciona pra ti. Não de uma posição de alguém que tá acima ou de que já passou da fase que o pessoal que tá perguntando tá, mas muito pelo contrário. De alguém que ainda tá nessa mesma posição, mas que dá um ponto de vista um pouco diferente pra gente poder ir construindo o nosso crescimento. Bora? Sem mais Bora, delongas? vai lá. A gente vai falar um pouquinho. O pessoal, na verdade, mandou perguntas referentes a estudos, né? Então, recomendações de técnicas de estudos. Foi a primeira pergunta. E eu acho que para a gente falar um pouco sobre estudo propriamente, é importante a gente entender um pouco como é que funciona a memória, né? A memória é um processo bioquímico, essencialmente uma assinatura bioquímica no nosso cérebro, que ela é composta por várias etapas, né? Então, a primeira etapa seria a etapa de aquisição de uma informação, aquele momento do contato inicial do indivíduo com uma experiência. E essa experiência ela pode vir a ser ou não registrada no nosso cérebro de alguma forma. Então, adquire essa informação passa a se formar, a segunda etapa é a formação, e se tudo isso der certo, a gente vai ter uma memória, propriamente agora dita uma informação, uma memória consolidada. Tá? E toda vez que a gente consolida uma memória, a gente pode lembrar, né, ou evocar essa memória. E qual que é a pira disso? Toda vez que a gente evoca uma memória consolidada, ela vai sofrer aquele processo de síntese proteica, uma assinatura bioquímica completamente diferente daquele inicial, lá do início da aquisição. Então, toda vez que tu lembra de alguma coisa, tu traz à tona essa informação e possibilita com que ela seja conectada com outras diversas informações, com outras memórias, com o outro contexto, com o estado emocional e com o ambiente, essencialmente, daquela informação evocada. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre ambiente antes de falar sobre técnicas de estudo, né? Porque a gente precisa fazer uma coisa diariamente, durante muito tempo, repetitiva, né? Para passar numa residência concorrida. E, com certeza, uma coisa que as pessoas às vezes não pensam muito é na importância de tu modular o teu ambiente para que isso aconteça da melhor forma. Então, acho que o Lucas também pode falar um pouco sobre isso, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante, que funciona muito para mim, é ter o ambiente de estudos como uma coisa coerente para que eu estude e fixa. Ou seja, dedicar o teu cantinho dos estudos, se tu puder ter mais de um é melhor, porque aí tu cria mais conexões ainda, né? Mas assim, o teu ambiente de estudo seja só para o estudo, né? Então, se tu é uma pessoa que gosta de estudar deitado, por exemplo, pelo menos não faz isso na tua cama, né? Faz isso no sofá da sala, né? Se tu gosta de comer vendo algum vídeo no YouTube, não faz na tua escrivaninha onde tu estuda. Deixa um ambiente separado para isso, né? A importância da iluminação, cara, abre a janela. Se tu puder colocar, tô dando dicas bem práticas, assim, até eu não consigo fazer isso, mas se tu puder colocar a tua escrivaninha de frente para a janela, recebendo luz natural, melhor para tu te manter num estado de vigília. A questão acho que da organização da tua escrivaninha, do teu local de estudo, a limpeza, né? Eu gosto sempre de toda tarde, quando eu chego em casa para começar a estudar, eu limpo, dou uma limpada na mesa, dou uma aspirada no chão, porque tudo é gatilho, né? Então, depois de um tempo fazendo isso, a gente vai falar um pouco sobre hábito também, isso vai virando um hábito, tu já está entrando naquele estado de foco que tu vai permanecer. Com relação às distrações, eu vou deixar o Lucas falar, que eu acho que ele tem bastante coisa para falar sobre isso. É um cara que leva muito a sério isso, as questões das distrações e tudo aquilo que nos dá estímulo, né? E que pode nos distrair do momento de estudo.
Mas eu acho que a gente tem que pensar principalmente em estar com a casa organizada, estar com o teu ambiente organizado. E aí a gente pode começar a pensar em algumas técnicas de estudo, né? O que tu tem a dizer sobre isso, Lucas, da tua experiência própria? Cara, em primeiro lugar, porra, que 5 minutinhos iniciais aqui, cara. Eu vou reouvir depois várias vezes, porque tem muito valor aqui, muita coisa aplicável, muita coisa prática. Realmente mandou muito bem. Cara, o que eu posso acrescentar? Em primeiro lugar, reforçar a questão do ambiente, tá? A gente não pensa sobre isso de início e a gente tende a ser muito superficial no nosso pensamento sobre o estudo. A gente pensa que eu vou sentar e eu vou estudar. Isso não significa nada, tanto biologicamente quanto na prática, né? A gente tem que ter, em primeiro lugar, metas muito claras. Não é eu vou sentar e vou estudar, não. Eu vou sentar e eu vou fazer 30 minutos de flashcards do tema tal, por, sei lá, né, 30 minutos, como eu falei. Ou eu vou estudar para tal prova, tal assunto, de tal maneira. Então, em primeiro lugar, é a especificidade. Mas, além disso, para a gente ser um pouco mais aprofundado, é o local que a gente vai estudar. E aqui eu indico, e uma coisa que funciona muito para mim também, cara, ser, assim, um pouco maluco nesse quesito, tá? Um pouco extra cauteloso sobre o lugar que a gente vai estudar. Então, por exemplo, eu tô agora com o meu celular aqui do meu lado, tá? Que é uma coisa que eu nunca faço. Eu tô com ele aqui porque daqui a pouco eu vou dar um exemplo sobre distrações, então eu trouxe ele aqui pro meu lado. Mas geralmente, quando eu vou estudar, eu faço assim com ele. Eu jogo lá para longe. Por quê? Porque o celular do meu lado não funciona, tá? Se eu deixar minha janela aberta e tem um vizinho ali fazendo uma coisa, não funciona. Se eu for deixar minha porta aberta e a minha família tá ali, não funciona. Então, em primeiro lugar é isso, pessoal. É a seriedade de encarar aquele momento como o momento mais importante que tem. Isso vale para todos os momentos da vida. Se a gente encarar assim, a gente vai ser muito mais presente. Mas então, cara, vou sentar para estudar. Como é que é meu ambiente? Como é que é minha mesa? Tô cheio de papel espalhado. Isso é um reflexo da nossa mente. O nosso ambiente externo é um reflexo direto do nosso ambiente interno. E o oposto também é verdade. Então, se a gente quer influenciar o nosso ambiente interno, a gente pode mudar o nosso ambiente externo, dar uma organizada na mesa, como o Enzo falou, e isso vai nos deixar numa vibe melhor para estudar, tá? E eu vou aproveitar, cara, que tu comentou, e eu vou entrar no tema de distrações, né? Porque um ambiente mal planejado pode propiciar muitas distrações. Um ambiente pouco variado também pode. Eu acho que é bacana a gente variar o nosso local de estudo. De novo, tem um local que a gente estuda, mas às vezes estudar em outro local, às vezes para ter aquela questão do novo, tá? Mas ter essa associação. Então, a cama é onde eu deito e durmo. Eu não vou me deitar, estudar e ficar na mesa comendo, como tu falou. Eu acho que isso é importante. Então, em primeiro lugar, sobre distrações, tá? Cara, é ter a mentalidade de levar aquele momento como uma coisa séria. Eu tô aqui conversando contigo nesse bate-papo, a minha única aba aberta é a nossa plataforma, eu falando contigo. Eu não tô com o WhatsApp aberto, não tô com não sei o que aberto. Por quê? Porque se eu tiver, e se eu tiver várias notificações chegando, o meu cérebro não vai conseguir entrar na linha do raciocínio. Isso vale para um bate-papo, isso vale para um estudo teórico, que tem a próxima pergunta vai ser sobre isso vale para um estudo prático, isso vale para qualquer coisa. Então a gente propiciar o ambiente externo, o nosso ambiente mental também, é um ambiente de foco em que a atividade que a gente faz é muito clara, é muito evidente, está na minha frente, eu vou fazer isso e não tem mais distrações, tá? Coisas um pouco mais específicas, eu até tinha pego meu celular, mas agora ele está lá longe, eu não vou conseguir pegar ele sem me levantar daqui. Mas assim, otimizar o nosso telefone, né? O telefone ele é um grande vilão, eu vejo. Na verdade, sim, o telefone é uma ferramenta, né? Não é que ele seja um vilão, mas ele pode facilmente ser usado como um grande vilão do nosso foco. E o foco, eu acredito, e tem vários autores bem mais importantes do que eu, que falam que o foco, de fato, é o mais importante valor que existe no nosso século atual. É a mais importante habilidade que a gente pode adquirir, porque é o que nos vai diferenciar das outras pessoas. Está todo mundo distraído com um dedo no Instagram, um dedo fazendo flashcard, outro vendo aula. E se a gente consegue simplesmente parar e fazer aquela coisa adequadamente, isso vai nos fazer ter um foco muito melhor e um resultado muito melhor lá na frente. Então, estratégias práticas em relação a isso. Em primeiro lugar, eu não tenho notificações, tá? Não tenho notificações do celular, não tenho notificações do computador, não tenho notificações. Ah, mas e se acontecer uma emergência? Cara, a probabilidade de acontecer uma emergência é raríssima, uma emergência familiar, por exemplo, e aí eu vou receber uma ligação, se for o caso, tá? Agora, grupo de WhatsApp, notificação de aplicativo, cara, não tenho absolutamente nada, tá? O meu celular, ele é minimalista, então eu não tenho nenhum aplicativo nele, ele é todo preto e branco, não tem notificações, e eu tenho, assim, na tela inicial, mensagens,
Anki, que é o aplicativo que eu uso para fazer flashcards, Kindle e tarefas. Ele não é mais uma distração, ele é uma ferramenta. Como era para ser o celular, né? Era para ser uma ferramenta que te permite ligar e eventualmente bater uma foto, uma coisa assim, e deu. Então, reduzir as notificações, reduzir o estímulo. Então, a tela preto e branco eu acho que é uma coisa que é muito importante, tá? Isso eu não sei se tu ainda faz, mas numa época tu fazia. Eu vou até levantar aqui para pegar, cara, porque eu acho que é válido de mostrar pro pessoal. Então, assim, ó, essa daqui é a minha tela inicial. Não tem mais nada, não tem aplicativo aqui embaixo, não tem um monte de coisa colorida, é isso aqui. São essas opções que eu tenho no meu celular, tá? Isso aqui é um aplicativo, eu não vou fazer propaganda porque eles não estão me pagando, mas vocês nem precisam do aplicativo. Vocês podem só apagar todos os aplicativos que forem inúteis, deixar uma pastinha ali com os 5 principais que vocês usam, né, e ter essa seriedade. Só de fazer isso, vocês já vão se destacar, assim, vão estar no top 1% de alunos em relação aos outros, que estão perpetualmente distraídos. E aí o Enzo pode falar um pouco mais, que acho que ele manja um pouco mais que eu, sobre os efeitos que a distração pode fazer no nosso cérebro. Não é uma coisa simplesmente, cara, eu vou demorar um pouquinho mais para fazer essa coisa que eu precisava fazer. Não. Tu tá perpetualmente te tornando menos apto a conseguir focar. Se quiser falar um pouco sobre isso, cara. Eu acho que a gente vai acabar entrando numa coisa que está bem... muita gente falando, né? Acho que está cada vez sendo um problema maior, que é essa questão da distração. Tudo gira, sem entrar muito, né? Mas tudo gira no sistema de recompensa do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele fica cada vez melhor em tudo que a gente faz. Isso vale para ansiedade, isso vale para foco, isso vale para distração. Então, eu até mostrei aqui, eu não chego a usar nesse nível de minimalismo, mas para mim o que funciona é deixar em preto e branco mesmo, porque as cores realmente estimulam. Por exemplo, aplicativos de rede social, geralmente eu apago do celular, se eu preciso eu entro no computador, não acho que seja uma recomendação geral, mas se tu não tem essa necessidade, eu acho que ajuda muito, porque a gente se condiciona a entrar no celular e abrir o Instagram e ver o feed, porque aquilo nos dá muito estímulo. E ele acaba sendo, ao longo do tempo, um estímulo cada vez... tu precisa, para tu te satisfazer, de estímulos cada vez maiores, né? E tudo que a gente faz na nossa vida gera algum tipo de estímulo, algum tipo de recompensa. Às vezes a gente consegue ter uma noção, e essa é uma função importante do ser humano, pelo menos, de conseguir entender que tu está fazendo alguma coisa que ela é desgastante, ela é arduosa, mas que no fim tu vai ter uma recompensa maior. Essa é uma forma de racionalizar, né? Só que a gente não pensa, a gente não ativamente reflete sobre como tu olhar o Instagram, tu olhar o Twitter, um aplicativo, aquilo que tu quer fazer quando tu acorda de manhã, a primeira coisa que muita gente faz, vai direto ali. Aquilo está te bombardeando de uma série de neurotransmissores, mas muitos falam de dopamina, né? Como se fosse o prazer. Na verdade, a dopamina está até mais relacionada à busca pelo prazer, ou a busca por algo que vai te recompensar. Então, ela está até mais ligada a uma questão de motivação, né? A gente fala bastante sobre motivação. E muita gente fala que a gente precisa de muita motivação, e eu acho que a gente precisa de um bom ambiente, né? E de uma forma com que teu cérebro entenda o que tu precisa fazer para que daqui a um tempo tu tenha essa recompensa, né? Desculpa, até agora perdi a pergunta em si que tu tinha feito, porque eu ia entrar no outro assunto. Não, cara, era mais isso, falar sobre os trajetos da recompensa e como isso pode ser perigoso, né, cara? E deixa eu só, antes de tu entrar na próxima, eu quero te recomendar um livro pro pessoal, que eu até abri aqui no meu Kindle. Ele não tá abrindo a capa do livro, mas ele se chama Dopamine Nation, tá? É um livro da psiquiatra Anna Lembke, eu acho que ela é americana, se não me engano, e vale muito a pena. Ela fala muito sobre isso, e assim, em resumo, isso que o Enzo falou, que eu acho essencial, é que a gente tem, e o Andrew Huberman também tem um podcast muito bacana sobre dopamina. A gente vai deixar tudo isso aí no link aí pra vocês, pra vocês poderem acessar depois. Mas, basicamente, a gente tem um nível de estímulos basal que a gente tem, que o nosso cérebro, como o Enzo falou, ele se acostuma com esse nível. E quem determina esse nível somos nós, com as atitudes que a gente faz. Então eu vou dar um exemplo bem prático pra vocês, e aí depois o Enzo pode tocar o próximo assunto que eu interrompi ele. Eu até 1 ou 2 anos atrás, assim como a maioria de nós, tinha Instagram no meu celular, tá? E fazia um uso que era considerado normal, entre várias aspas, né? O que é o normal? O comum, como as pessoas fazem, né? De passar ali 40 a 60 minutos por dia, que hoje em dia, olhando para trás, é um absurdo, né? Em pequenos intervalos, de bom,
tá esperando a comida aquecer no micro-ondas ali 2 minutos, tá esperando o Uber chegar, tá esperando na sinaleira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, e vai somando esse tempo. Tá? E isso, sem a gente perceber, sobe o nosso nível de necessidade de estímulo para aquela resposta dopaminérgica. Então eu preciso de um estímulo cada vez mais estimulante, vamos dizer assim, para ter aquela mesma resposta. Se eu ficar 20 minutos no Instagram, eu não vou ter aquele estímulo. Tem que ser 40, tem que ser 60. É exatamente o mesmo mecanismo de uma droga. Tipo, porque uma pessoa que usa uma quantidade X de alguma droga, depois vai ficando dependente e precisa de mais estímulo, de mais quantidade para ter aquele mesmo efeito. Larguei totalmente as redes sociais, não tenho mais no meu celular há bastante tempo e, para dar um exemplo de coisas que me excitam a minha dopamina hoje em dia, por exemplo, foi esses tempos que eu descobri um novo add-on, uma nova extensão do Anki, para eu criar um novo tipo de flashcard. Então, assim, pode parecer que isso é psicopatia, né? O cara fica... E eu fiquei feliz, assim, estimulado de um nível que é uma coisa absurda. Que se tu tá lotado de estímulos dopaminérgicos, de TikTok aqui, de Instagram ali, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tu não consegue dar valor para as pequenas coisas na vida, para as pequenas conquistas, e, cara, eu vou sentar para ler um livro, esse eu acabei de recomendar, Dopamination, o cérebro que tá ligadão, que tá recebendo estímulo a todo instante, cara, tu não consegue sentar para ler um livro. Tu não consegue, o teu cérebro não consegue, porque a recompensa da leitura vem muito depois. Tu tem que sentar, tem que ler, tem que processar aquelas informações, muitas vezes escrever e marcar naquele livro, e depois tu vai ter a recompensa do conhecimento que tu vai ter adquirido, né? Só que o cérebro que está acostumado a ter a recompensa sem o trabalho, que é isso que é a dopamina, né, cara? A dopamina é o que te motiva a fazer o trabalho para ter a recompensa. E hoje em dia isso está quebrado, porque a gente tem a recompensa sem ter tido o trabalho antes, né? E o cérebro acostumado com isso não consegue sentar para estudar por 1 hora. Não consegue. Tu vai chegar em 20 minutos, tu vai precisar de um estímulo. E esse estímulo cada vez maior. Queria dar esse exemplo e agora pode tocar aí, cara. Aproveitando o gancho que tu muito bem colocou, era mais ou menos isso que eu ia falar, a questão de tu também, não é tu não ter recompensa ou tu postergar as tuas recompensas, mas tu saber jogar com as tuas recompensas para que elas sejam recompensas de fato de algum trabalho que tu fez, né? Então, isso é muito pessoal, mas eu particularmente gosto de fracionar os meus horários de estudo, pelo menos em pomodoros, né, que a gente chama de 30 minutos. Então eu estudo 30 minutos, porque é um tempo que o meu cérebro consegue muito facilmente focar durante 30 minutos, e aí eu faço uma pequena pausa. Só que o que eu vejo muita gente fazendo? Nessa pausa, vai pro seeking dopamine, né? Vai ver um vídeo, vai, sei lá, comer um chocolate, vai... Eu gosto de, nos 5 minutos que eu tô descansando, eu tô descansando, de fato. Aquilo já é suficiente, só o timer ali de eu ter conseguido aqueles 30 minutos já é o suficiente para eu, não, eu tenho mais 30 minutos para estudar. E outra coisa que eu ia falar no início, da importância do ambiente, eu gosto de sempre ter, de uma forma muito... São dicas práticas, né, pessoal? Uma forma visual na minha frente, o que eu tenho que fazer no dia. Porque olhar para o que tu tem que fazer no teu dia é uma forma de tu seta o teu cérebro para aquilo de alguma forma, né? Então, eu usava antigamente no celular ali, né, tipo um aplicativo de to-do, só que tu não fica visualizando aquilo constantemente. Então, hoje em dia me ajuda bastante colocar na minha frente ali as coisas que eu tenho para fazer no meu dia e, como eu disse, dar essas pequenas recompensas e cuidar com que recompensas vão ser essas, né? Às vezes pegar um ar na rua, às vezes dar uma limpada na casa, às vezes brincar com o cachorro, mas buscar que nesses momentos de pequenas pausas tu não te distrair totalmente também, né? Eu acho importante fazer as pausas, mas eu notei ao longo do tempo que a depender daquilo que eu fazia nas minhas pausas era difícil voltar pro foco. E aí fracionar o meu estudo começou a ser desvantajoso, né? E aí eu percebi que o problema não era o fracionamento do tempo de estudos, porque isso me ajuda muito, era o que eu fazia nas pausas. Então eu gosto de fazer 30 minutos, pausa 5, 30 minutos, pausa 10, 30 minutos, pausa 15. Porque eu sei que na próxima eu vou ter um tempinho a mais. E aí depois eu volto. Tá? E aí tu pode pensar, bom, nesse meio tempo tu estudou quase menos do que tu pausou, mas tu consegue fazer isso ao longo do dia, o dia inteiro. Tá? Então, uma dica. Cara, eu sou muito favorável ao Pomodoro, tá? Tem algumas pessoas que criticam porque elas falam, cara, se tu, assim, se tu tá trabalhando numa coisa que tu gosta, uma coisa assim, teu propósito, vamos dizer assim, tu não precisa botar um timerzinho ali que tu vai descansar depois. Tá bem, justo, mas eu acho que não é o propósito de ninguém estudar sobre algo que ela não quer fazer na vida no futuro, como é o nosso caso, né? A gente é de um nicho muito específico, a gente quer fazer oftalmo, e, cara, a gente tem que estudar sobre a menorreia primária.
E ninguém quer ficar fazendo isso pelo dia inteiro. Então, eu acho que é uma forma muito palpável de dar uma recompensa próxima, como o Enzo falou. Se tu que está nos ouvindo não conhece, pesquisa Pomodoro, técnica Pomodoro, tá? O original era 25, 5, 25, 5, 25, 20 e repetia. Mas eu acho que o importante é cada pessoa experimentar o seu. Eu, uma época, funcionava muito para mim 50 e 15, então um tempo maior de foco. O que é importante, pessoal? Eu acho que não fazer um foco tão curto, a ponto de ser só 15 minutos, por exemplo, porque o nosso cérebro ele leva um certo tempo, tem um limiar, para algumas pessoas é 3 minutos, para outros é quase 10, e quanto mais estimulado a gente está, maior esse limiar, de tu ir do estado que tu tá para o estado do foco, do estado que tu precisa estar. Né? E se a gente for delimitar só 10 a 15 minutos, por exemplo, de foco, quando tu estiver começando a focar, tu já está no teu intervalo. Então isso que as pessoas criticam no Pomodoro. Então eu não vejo mal nenhum em tentar extrapolar esses 25, 30 minutos e experimentar. Para o Enzo funciona 30, para mim funciona um pouco mais. Experimentar o que funciona pra gente, tá? Não ser mais do que 90 minutos, isso também é importante. Entre 20 e 90 minutos de foco e o intervalo correspondente. Duas coisas sobre o intervalo. Como o Enzo falou, reforçar a importância das atividades que a gente faz. A gente pensa que, cara, eu vou ficar no Instagram só para dar uma descansada. Eu tenho um grande amigo meu que toda hora ele fala isso. E, cara, não. É o equivalente a gente estar na academia fazendo uma série pesadíssima de peito e fazer, não, cara, agora eu vou descansar fazendo ali, sei lá, um costas, tri pesado. Não, tu não tá descansando, sabe? Eu vou descansar correndo na esteira 12. Não, tu não tá descansando, sabe? Pro nosso cérebro, a quantidade de estímulos é um bombardeio que tu já tá cansado, já tá com o cérebro cansado do estudo e tu vai bombardear com ainda mais informações e depois não vai conseguir focar. Tá, então é isso, cara, ouvir uma música, olhar para a parede, meditar um pouquinho. Essa é outra coisa, uma baita dica que eu já vou dar pro pessoal, meditar por 2 a 3 minutos antes de começar a estudar. Uma coisa que faz absurda diferença, tá? E meditar não é nada muito fancy, assim, é só parar e prestar atenção. Pode ser num ponto da parede, pode ser na própria respiração, te ajuda a entrar nesse limiar do foco. Eu acho que a gente conseguiu dar um bom panorama já de... É que realmente seria muita coisa para falar, né? A gente já está até... Né? Temos mais perguntas, né? Mas eu acho que assim, foca em... Dá uma pesquisada em modulação de ambiente, em psicologia comportamental. Tem um cara muito legal que fala sobre isso, acho que eu posso dar a dica aqui também, que é o Wesley Delanogari. Enfim, se tu entrar no Instagram dele, já vai ter feito mais por ti. A gente acabou de falar para não entrar no Instagram. Esse que é o problema, né? Cara, durante... Diga. Pode falar. Não, eu ia dizer só pra gente terminar essa primeira pergunta sobre técnicas e falar um pouquinho de estudo ativo e estudo passivo, que é essa diferença. Se puder comentar um pouquinho e depois a gente vai pra prática. Tá. Essas técnicas, né, então, de estudo, não sei se tem uma tradução muito boa para isso, mas seria o Active Recalling, né, e Spaced repetição espaçada, né, que é basicamente para tu lembrar de coisas, né, de acordo com a linha do esquecimento, né, porque eu acho que o Lucas depois vai mostrar um pouco aquela curva do esquecimento, e relacionando com aquilo que eu falei no início de associação, né, o nosso cérebro funciona por associação, então toda vez que tu... Recalling seria a evocação, né, de alguma informação. Toda vez que tu evoca uma informação, se tu fizer isso de uma forma ativa, ou seja, tem vários exemplos do que seria um estudo ativo. Flashcard é um estudo ativo. Ele te dá uma pergunta e tu tem que buscar na tua memória, tu tem que evocar uma informação num contexto novo e aí tu puxa essa informação. Isso seria um estudo ativo. Um estudo ativo seria, por exemplo, tu viu uma aula e aí tu pega uma folha de papel em branco e tu coloca tudo que tu te lembra sobre aquela doença específica, tratamento, diagnóstico, da tua cabeça. Um exemplo de estudo passivo seria tu ler um livro, tu ler uma apostila. Então, coisas que tu tá simplesmente absorvendo, adquirindo aquela informação, porque tu adquirir aquela informação mais de uma vez não é tão benéfico quanto tu evocar aquela informação do teu cérebro e correlacioná-la com o teu ambiente. Então, acho que é mais ou menos isso. Tem alguns exemplos do que seria estudo ativo, mas eu acho que principalmente que eu uso são esses. Flashcard. Questão, acho que dá para dizer que é um estudo ativo, né? Porque tu te tem uma pergunta e tu tem que buscar uma resposta e correlacionar. Então, eu só estudo por questão e por flashcard. Eu vejo a aula uma vez, eu leio a apostila uma vez. Só se muito necessário eu vou reler aquela apostila. No geral eu pego e coloco ou num flashcard, ou monto os meus, ou tem as plataformas que fazem isso, mas 90% do meu tempo é estudo ativo. Tá? Uma definição que eu gosto bastante sobre estudo passivo e ativo é que o estudo passivo é aquele que eu coloco para dentro da minha cabeça
e o estudo ativo é o que eu tiro da minha cabeça. É essa a sensação, tá? O estudo passivo, ele muitas vezes é o que a gente normalmente conhece, porque erroneamente é o que o colégio nos ensina, a sentar e ler o livro de história por 3 horas e depois achar que a gente vai aprender alguma coisa, mas é passivo, tá? O que eu quero dizer para vocês de highlights sobre esse tema? É essencial que hajam os dois tipos de estudo e a proporção com a qual a gente faz cada um deles é individual, tá? Tem um cara que eu conheço que é fellow, fez Resident Oftalme, agora está no fellow, e ele estudou só por questões, não viu uma aula, não leu uma apostila, fazia 300 questões por dia, tá? Ele é uma exceção, tá? Só estudo ativo. Tem pessoas que só leem a apostila, que é a grande maioria. Só lê a apostila, só faz um resumo e só marca de marca-texto ali. Isso é só estudo passivo. Isso te leva até um certo ponto, tá? Isso te apresenta o conteúdo, que é aula, que é apostila, que é resumo, que é marcar, que é reescrever. Tudo isso daí é estudo passivo, que é um primeiro contato com a matéria, como o Enzo falou. Depois, é essencial que tenha o ativo, que é tu fazer o retrieving, que é fazer recall, que é fazer questões, que é fazer flashcard. E a proporção, como eu falei, para mim acho que deve ser uns 80-20, tá? 80-20, a famosa regra de Pareto, né? 80-20 no sentido de 80% ser ativo, que primordialmente é flashcards, eu já vou mostrar para vocês como fazer bons flashcards, e questões, tá? E aí os 20% é isso. Eu quero que o pessoal, assim, acho que muitas pessoas perdem muito tempo no estudo passivo, eu quero que vocês saiam disso, tá? Não percam muito tempo lendo e relendo e marcando e relendo e fazendo resumo e relendo. É ativo, pode ser se levantar, uma coisa que eu faço bastante também, me levanto, fico caminhando pelo quarto e falando sobre aquele assunto. Então faço uma questão de algum assunto, isso o Luca Tondo me sugeriu também essa estratégia que ele usava, faço uma questão de DPOC, levanto e falo, cara, o que eu me lembro de DPOC? Definição, tratamento, parará. Isso é estudo ativo, é uma coisa que sai da tua cabeça, é uma coisa que é difícil, é uma coisa que casa muito bem com o Pomodoro, porque tu sai exausto se tu fez bem feito, se tu fizer bem feito, sem flashcards, tu sai exausto porque tu teve que exercitar cada flashcard, te evocou alguma memória, e depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Enzo, dá uma palavrinha aí que enquanto eu vou compartilhando aqui a curva do esquecimento. Isso que o Lucas falou, né? Voltando lá para o início daquele comentário que eu fiz. Por que tu sai cansado, né, de um estudo bem feito, de Pomodoro, de uma metodologia ativa? Porque tu faz um número muito maior de conexões, né? E tanto maior o número de conexões, maior vai ser a força daquela memória, né? Mais ela se consolida essencialmente. O que é uma memória muito consolidada? Transtorno de estresse pós-traumático, né? É uma memória adquirida e consolidada num contexto de muito medo, né? Então a emoção também ela é envolvida nesse processo, porque tu correlacionou aquilo com uma coisa muito forte. Então, de novo, quanto mais conexões tu fizer sobre um assunto, então não adianta tu pegar uma informação solta na tua cabeça. Isso que o Luca fazia e que eu exemplifiquei no papel é mais ou menos a mesma coisa. É tu tentar conectar isso com o maior número de informações possível. E realmente é muito mais cansativo, mas é muito mais eficaz ao longo do tempo. Sobre repetição espaçada, eu acharia, não sei a tua opinião, perda de tempo fazer a sua própria tabela de repetição espaçada, porque tem tabelas prontas, tem algoritmos prontos no Notion, inclusive, sobre isso. Com certeza. Tá? Com certeza. Mas essencialmente é isso. Tem uma curva de esquecimento e a ideia é tu revisar com base nessa curva. Então, assim, isso aqui faz muito tempo que foi descrito, tá? E existem novas curvas que sugerem uma curvinha diferente, um pouco mais sutil. Eu estou apontando com o mouse aqui, né? Talvez essa vermelha seja um pouquinho mais para cá e essa amarela um pouquinho mais para cá. Mas de todo modo, tá? A ideia geral é o quê? No que a gente é exposto a algum determinado conteúdo, alguma determinada coisa, a gente tem uma retenção daquele conhecimento de quase 100%, tá? Então, vamos dizer que a gente acabou de assistir uma aula sobre, sei lá, puericultura. Se alguém nos perguntar nos 3 minutos depois daquela aula, se a gente viu a aula com foco, né, nos perguntar alguma coisa ali principal daquele tema, a gente vai saber responder. A gente tem 80 aqui nesse gráfico, aqui, né, 75% de chance de conseguir responder aquela pergunta. Se der 10 minutos que a gente viu aquilo e nos perguntarem, já vai baixar aqui, ó, para mais ou menos 50%. Se der uma semana, 10%. E se der um mês, já está quase em zero. Então, isso daqui é a triste realidade sobre a qual nós todos estamos fadados a experienciar, tá? Que é a curva de esquecimento. E como é que a gente faz para combater essa curva? A gente pega justamente nesses intervalos que o Ebbinghaus propôs aqui nessa curva dele,
e a gente faz uma revisão ativa nesses intervalos. Então a gente evoca esse conhecimento no que a gente assistiu à aula, ele sobe um pouquinho e ele está caindo. Se eu não revisar, ele vai cair, vai cair, vai cair e vai lá para o zero. Né? Agora, quando ele começa a cair, então ele já está em 100%, está caindo para 70%, eu reviso de novo. Pum, foi mais para 100%. E a cada vez que a gente faz uma revisão, só essa última aqui está mostrando essa curva maior, mas teoricamente desde o começo a curva já vai se alongando. Então, se da primeira para a segunda eu levei 2 dias para esquecer, na próxima revisão eu vou levar uns 5 dias para esquecer. E na próxima, uns 15 dias para esquecer. E na próxima eu posso revisar daqui a uns 2 meses, eu tenho uma boa chance de lembrar. Então é uma curva ascendente. A cada intervalo que eu faço, a minha memória fica maior e mais consolidada. Tá? E de novo, tem coisas que a gente pode fazer para aumentar a nossa retenção, que a gente já falou um pouco, mas coisas como associar uma memória, pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser afetiva a algum certo conteúdo, a gente tende a lembrar daquela coisa com muito mais facilidade, tá? Então uma coisa que eu acho muito bacana e que eu faço bastante são mnemônicos, tá? Então tentar bolar algum mnemônico para tu decorar alguma coisa, isso te dá uma nova conexão e te torna mais apto a poder responder aquilo, tá? E como o Enzo falou, é dificílimo a gente pegar e construir uma curva de retenção de conhecimento para cada conceito que a gente tenha que saber para estudar para a prova de residência. É praticamente impossível a gente fazer isso. Existem templates do Notion prontos, eu não conheço nenhum, mas o Enzo falou, então eu acredito. E existem programas, né? Eu sou muito fã do Anki, mas o Anki tem um algoritmo que sabe dessa curva e ele age com base nessa curva e vai tailoring, literalmente, para cada flashcard de acordo com a tua memória, e assim ele te apresenta o que tu está prestes a esquecer, o que está prestes a cair aqui nessa curva. Se quiser comentar um pouco sobre isso, cara, daí eu vou compartilhando aqui o Anki. É essencialmente isso que o Lucas muito bem explicou, né? O que a gente acaba usando na prática são aplicativos, né? Eu tenho um aplicativo pago, que eu não vou falar porque não está fazendo propaganda aqui, mas ele essencialmente me lembra com base nas minhas respostas, é um aplicativo de flashcards também, com base nas respostas que eu dei quando está na hora de revisar aquele assunto, né? E periodicamente esses assuntos precisam ser melhor revisados, né? Então periodicamente tu vai ter que sim voltar para aquele teu estudo passivo e ver o que está faltando, porque chega um ponto que tu não consegue mais fazer conexão, né? Tu acaba te exaurindo nesse sentido. Mas eu acredito que essas sejam as duas técnicas que a maioria das pessoas acaba usando, né? Talvez nesse nicho aqui, do pessoal que se interessa por oftalmologia, muita gente já faça isso, né? Mas eu vejo pessoas que realmente acabam estudando muito de forma passiva, né? Faz resumos lindos para serem consultados, mas são para serem consultados, né? Em um dado momento tu precisa que isso venha de dentro de ti, né? Que tu ative essas memórias. Então, eu particularmente não perco muito tempo fazendo resumo, na verdade nunca fiz, e uma forma de resumir seria resumir isso em flashcards, né? E aí agora acho que o Lucas vai falar um pouco de como montar um bom flashcard e de como segmentar essas informações, porque também tem técnicas e técnicas de montar um bom flashcard, né? Lembra que aqueles pequenos fragmentos de informação, eles de alguma forma estão conectados, mas toda vez que tu não evoca eles de uma vez só, tu evoca eles aos poucos, né? Então um bom flashcard, ele não pode ser um flashcard muito extenso. Acho que o Lucas tem bastante propriedade para falar sobre isso, né, Lucas? Então assim, concordo plenamente, tá, cara? E, inclusive o meu resumo, entre aspas, é o Anki. Cara, se por algum motivo, em algum momento, cair o Anki, eu tô absolutamente ferrado, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho de escrito, tá nessa plataforma, tá? Então até para quem usa o Anki, fazer backups com bastante frequência é essencial. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de um flashcard mal feito, tá? E tudo isso aqui foi feito por mim e inclusive tá num deck aqui que eu separei para eu reavaliar esses cards e fazer de maneira mais adequada. Mas por exemplo, tá? Esse flashcard, ele me questiona sobre epilepsia rolântica, que é um tipo de epilepsia benigna da infância, tá? Quais são erros desse flashcard? O primeiro deles é que ele é muito amplo. Eu vou fazer o flashcard e ele me pergunta, epilepsia rolântica, o que ele quer saber? Ele quer saber a definição, quer saber a epidemiologia, quer saber o tratamento, quer saber o prognóstico? Então eu não vou saber muito bem o que responder. Isso aqui tem que ter cuidado, porque quando a gente cria o flashcard, a gente pode criar e a gente tá com aquela memória, como eu falei, em 100%. Mas quando a gente vai fazer o recall, ela já está caindo. Então a gente tem que nos ajudar a lembrar da informação mais específica possível, tá? Esse é o primeiro erro, ele é muito vago. Segundo erro, ele tem muitas informações na resposta. Então, eu tenho uma pergunta muito vaga e olha a quantidade de informações. 9 a 10 anos, associação genética, crises focais, hemiface, tônico-clônicas, relação com sono, bom prognóstico.
é impossível que eu me lembre de todas as características. Eu até poderia botar aqui embaixo, tipo assim, 6, que eu tenho que lembrar de 6 coisas quando eu for fazer, mas é muito ruim. Então, como é que a gente corrige esse flashcard? A gente faria um bem específico. Então, epidemiologia da epilepsia rolândica, 9 a 10 anos. Associações que ela tem, associação genética. Tipo de crise, crise tônico-clônica. Tem relação com o sono, então dá para fazer um close, né? Deixa eu parar de compartilhar essa e eu vou compartilhar um exemplo de um flashcard bom aqui para vocês. Ó, então, por exemplo aqui, tá? Isso aqui sobre o pré-operatório, e aí a gente tem vários medicamentos que a gente tem que manter ou que a gente tem que suspender num pré-operatório, tá? Então, eu tenho uma lista grande das medicações que tem que ser mantidas, eu tenho uma lista grande das medicações que tem que ser suspensas. Então, por exemplo, tá? Isso é uma coisa um pouco complexa. Eu quero fazer um flashcard sobre as medicações que eu preciso suspender. Então, eu não posso criar um flashcard falando assim, medicações que devem ser suspensas no pré-operatório, porque daí eu vou ter uma lista de uns 50, né, e cada um com o seu intervalo. Então, eu tenho que criar um flashcard de forma que eu fragmente esse conhecimento o máximo possível e possa retrieve coisas bem específicas. Então, por exemplo, conduta em um paciente usuário de sulfonilureias no pré-operatório. E aí a resposta é suspender 24 horas antes. Tá bom. O que eu quero falar para vocês disso? Que é uma pergunta bem específica, então ele questiona sobre um medicamento específico no pré-operatório e tem uma resposta muito específica. Pergunta e resposta curta e específica, e depois o que eu quero falar para vocês é que tem várias informações aqui, que não são informações que eu vou fazer o recall no card, mas são informações que eu vou responder e deu, olha só, a heparina é isso aqui é tal, isso aqui eu vou manter. Tá bom, beleza. Eu fiz um estudo passivo depois do estudo ativo, que foi o flashcard, mas o estudo ativo em si tem que ser o mais direto ao ponto, tem que ser assim, a menor quantidade de palavras. Então aqui, de repente, ó, conduta em paciente usuário de... Eu poderia botar conduta em sulfonilureias no pré-operatório. Fica mais direto ao ponto ainda. Quanto mais direto ao ponto, melhor o flashcard. Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, abordar todas as perguntas, né? Porque, assim, lendo as próximas, qual seria o foco para passar na residência? A nossa opinião, estudativo. Então, o que seriam questões? Questões e o que? Flashcards. Então, a gente acabou respondendo essa pergunta, acho que muito bem, e deu um exemplo muito valioso. Por favor, escutem isso que o Lucas disse. Eu também demorei muito tempo para fazer bons flashcards e para fazer flashcards efetivos, né? Qual a melhor forma de fazer revisões teóricas? Espaçadamente, né? Ou seja, eu achei muito boa essa tua colocação, que nos próprios flashcards ali, tu tem uma resposta que seria a resposta da tua pergunta, mas tu tem embaixo um breve resumo, ou às vezes faz mais conexões com outras coisas importantes ali embaixo, mas tu não considera aquilo para tua resposta. Tu usa aquilo como uma forma de revisar de uma forma espaçada os conteúdos, né? Cara, só falando sobre isso, assim, de revisões teóricas aqui que a Lara nos perguntou, né? Revisão teórica, ela engloba o quê? Engloba uma leitura, né? Engloba talvez a correção de alguma questão, né? Que a gente for ver ali um gabarito comentado, alguma coisa assim. E ela engloba uma aula, tá? O que eu acho que é a melhor forma, como ela perguntou, tá? Eu acho que a melhor forma é uma forma em que seja menos do que 50% da tua quantidade total de estudo, ou seja, que mais da metade da quantidade do teu estudo seja prático, seja ele flashcard, seja ele questões, seja ele fazer mapas mentais, fazer resumos, só que cuidado, não é resumo lendo a apostila e só copiando e colando as coisas, não. É fazer um resumo como o Enzo falou. Cara, o que eu me lembro sobre isso? Aí tu vai lá e escreve. Então, isso tem que ser a maior parte do estudo, tá? De uma forma estruturada, que daí é o que a Sara perguntou, de como criar um cronograma eficaz. E só para complementar isso que a Lara perguntou, a melhor forma das revisões teóricas é que elas sirvam para criar uma revisão ativa de mais qualidade. Ou seja, eu vou ter um estudo teórico forte e bem sucedido se ele me propiciar um estudo ativo no futuro, bem prático e bem polido, vamos dizer assim. Então, eu vou saber que eu fiz uma revisão teórica bem feita, que eu li aquela apostila bem, ou que eu vi aquela aula bem, se eu criei flashcards bem feitos, ou se eu fiz questões sobre aquele tema, que eu vou poder fazer depois no futuro. É para isso que serve o estudo teórico, tá? Enzo, você quer falar um pouquinho do cronograma que a Sara perguntou? E uma outra coisa, né? Os flashcards, eles nunca estão prontos, né? Eu acho que é uma constante lapidação daquele conhecimento.
em forma de perguntas e de respostas, né? Daqui a pouco com o tempo fazendo isso, tu vai vendo quais são os tipos de perguntas e o tipo de resposta que tu tem mais dificuldade, e aquilo que o Lucas falou, de fracionar o máximo possível, fazer o maior número de mnemônicos possível, porque realmente tem coisas que são extremamente abstratas, que não vale a pena tu pegar o livro e tentar entender, tu vai ter que decorar. Cara, e deixa eu aproveitar e falar sobre isso, né? Que também não adianta a gente querer fazer um estudo ativo sem ter feito um estudo passivo antes. Eu sou culpado de ter feito isso muito. Eu queria fazer direto os flashcards e eu não tinha uma base teórica, então acabava de fato sendo só decoreba, tá? E não é pra ser assim. Tem uma página, que inclusive eu deixei no link do episódio que a gente fez com o Tondo, que eu vou deixar de novo nesse episódio, que são as 20 formas de se consolidar o conhecimento, barra de se criar um flashcard bem feito, tá? Que é do Supermemo, que era a curva de aprendizados que se usava no Anki antigamente, agora já tem o FSRS, mas de todo modo ele dá 20 passos, vamos dizer assim, para consolidar, e a primeira coisa que ele fala é isso, é não tente memorizar sem primeiro entender. Então tem coisas que são decoreba, mas assim, tenta entender aquele conceito e depois usar o recall para recaptar ele, vamos dizer assim. E, finalmente, assim, editar os flashcards com constância, porque um erro do Anki, de qualquer metodologia de deck de flashcards que inato a essa forma de estudo existe, é o que? É de tu fragmentar o conhecimento a tal ponto, de tal maneira que tu não consegue se lembrar daquilo se não for daquela forma específica. Ou seja, a gente começa a responder mais pelo tamanho do flashcard, pela cor da pergunta, por alguma coisa assim, do que pelo conteúdo em si. Então, talvez, bom, qual é a conduta para as glibenclamidas, né, que foi o meu flashcard que eu mostrei agora? Suspender 24 horas antes. Se eu for tentar, de outra maneira, falar quais são os medicamentos que eu tenho que suspender 24 horas antes, eu talvez não me lembre que a sulfonilureias tem que ser suspensa 24 horas antes, porque eu fui unidirecional naquele conteúdo. Então essa é outra coisa, fazer o caminho reverso também. Quando que eu suspendo? Tá, e quais que devem ser suspensos nesse intervalo? Então tu garante que o conhecimento está, como o Enzo falou, ligado e não fragmentado. Então a gente tem que fragmentar ao máximo e conseguir ligar esses pontos. É aí que mora a chave. Isso que tu comentou agora até é um tipo, considerado um tipo de memória, né, que é baseado em pistas, né, que a gente tem também esse tipo de memória que é, por exemplo, assim, como tu disse, tu decorou mais ou menos como é que era a estrutura daquele flashcard, tu sabe a resposta dele por conta disso, é como se tu estivesse desenhando uma casa, e aí tu faz um triângulo, e embaixo tu faz um quadrado, tu já sabe que é uma casa, né, então cuidar também para não fazer isso, né. Outra coisa bacana é o Palácio da Memória. Não sei se tu já leu alguma coisa sobre isso. Cara, que é aquela coisa assim de tu. Eu nunca fiz isso, tá? Mas eu já li um livro que se chama Moonwalking with Einstein, que é de um cara que ele vai. Não sei se tu já leu. Acho que tu ia gostar, cara, que tu gosta dessas coisas de memória e tal. Ele convive com os campeões de campeonatos de memória, tá? Nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E ver quais são as estratégias que os caras usam para decorar listas numéricas gigantescas e fazer conta de cabeça de, assim, umas coisas de memória absurdamente além do que a gente precisa para passar na residência, né? E uma coisa que os caras fazem é esse tal de Palácio da Memória, tá? Eu nunca fiz, acho um pouco abstrato, mas a ideia básica é que tu imagine como se fosse um trajeto. Então tu tá entrando na tua casa, um trajeto que tu conhece muito bem, tá? E aí tu vê uma porta, daí tu olha pra esquerda, tu vê um quadro, tu olha pra baixo, tu vê uma mesa, tu olha pra lá, tu vê a cozinha. Tu tem alguns pontos e tem que ser um trajeto bem delimitado na tua cabeça. E tu cria associações para cada uma dessas coisas. Então tu vai construindo um palácio de memórias. Então a porta vai te lembrar sobre tal coisa. E daí tu olha para a esquerda, tu lembra do quadro que te lembra tal coisa. Então, às vezes, eu vou decorar uma lista de conhecimentos, por exemplo, uma lista. Ah, quais são os medicamentos que têm que ser suspensos numa paciente com G6PD, por exemplo. Daí tu sabe que é uma lista de 6, 7 remédios. Bom, daqui a pouco na porta tu vai lembrar da nitrofurantoína, tu olha pro lado, lembra das sulfas, olha pra... Não sei, eu nunca fiz isso, mas é uma coisa que os caras fazem e esses caras vivem por isso. Então é uma coisa também que acho que é bacana dar uma lida sobre o Palácio da Memória. Fantástico, eu acho que só desses nossos 45 minutos já dá para tirar muita coisa, né? Eu acho que a gente deu várias dicas de coisas que dá para ler. Porque assim, aqui a gente falou meio que das coisas da nossa cabeça, mais ou menos do que a gente lembrava, mas eu acho muito interessante esse assunto e eu acho que vale a pena fazer um estudo passivo sobre formas de memória, ou melhor, técnicas de estudo, ou enfim, a gente vai deixar na descrição aqui, tudo que a gente comentou, acho que vai estar na descrição os links. E não sei se gostaria de fazer mais alguma consideração, Lucas. Acho que a gente conseguiu responder bem as perguntas.
Cara, eu acho que sim. Eu só vou dar uma pincelada geral aqui. Eu acho que a primeira pergunta da Sara sobre recomendações de estudo a gente falou bastante. A Sara depois também perguntou como criar um cronograma de estudos realista e eficaz. Acho que isso, só para dar uma, assim, um pouquinho, acho que a gente já comentou. Eu acho que o principal é que seja uma coisa equilibrada, uma coisa que se consiga fazer todos os dias. Isso é mais importante. É mais importante fazer todos os dias um pouquinho do que fazer muito em um só dia. Então, eu não vou aqui falar qual é a rotina ideal, porque cada pessoa tem a sua prioridade, mas eu acho que ter prioridades bem claras e conseguir agir nelas de pouco a pouco todos os dias, tá? Como planejar os estudos para residência, mais questões ou mais revisão, também a gente falou, eu acredito que mais estudo ativo, eu acho que é isso, cara. Se quiser dar uma palavrinha final. Assim, a residência, ela infelizmente, a prova de residência, ela vai medir a tua capacidade de ir bem numa prova. Então, tem que ficar bom em fazer questão, infelizmente. Pelo menos as provas aqui do Rio Grande do Sul não tem segunda etapa prática, né? É muito bom em fazer questão. E eu estudaria muito mais por questão do que por qualquer outra coisa. Em segundo lugar, com certeza, flashcards, e aí os flashcards acabam entrando tanto num estudo ativo, quanto, dependendo da qualidade do teu flashcard, estudos passivos, né? Aquela dica de ouro ali do Lucas de, embaixo do flashcard, colocar um pouquinho de teoria, e aí tu vai usando o algoritmo do Anki mesmo para fazer esse tipo de revisão. Essencialmente, eu acho que é isso. Cara, eu acho que é isso. Acabou sendo um Q&A aí de uma pergunta que respondemos todas. Foi um grande prazer, meu querido. Acho que Sempre um foi bem prazer. legal. Bate-papo que a gente tem aí na vida real e agora só com essa formalidade está gravado. Mas é isso, pessoal. Espero que a gente tenha respondido devidamente as perguntas de vocês. Fiquem à vontade para ir mandando perguntas ao longo do tempo, mesmo que não tenha caixinha sobre um determinado tema, podem mandar. Né? É um prazer enorme poder responder para vocês, bater esse papo. Fiquem à vontade de novo para falar o que dá para melhorar, o que já está legal no podcast, convidados que vocês querem ter. E de resto, eu me despeço. Foi um prazer e uma honra. Que venham os próximos. É um prazer, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal.